A ideia desse curso é dar uma introdução ao que é actigrafia, né, ou actimetria. Então tem alguns, vocês vão ouvir várias vezes nomes diferentes, né? O pessoal do sono fala muito em actigrafia, o pessoal da crono, actimetria, e aquele pessoal que trabalha com educação física fala em acelerometria, né, ou acelerômetro. Então são nomes que descrevem o mesmo equipamento, certo? Então essa aqui é a programação que tá sendo pensada para hoje, né? E vamos começar um pouco sobre a introdução à ciência do sono e cronobiologia, para a gente poder nivelar um pouco o pessoal para o que a gente vai falar daqui para frente. O que é uma oscilação circadiana? Uma oscilação é uma variação, né? Uma variação no tempo de alguma medida. Então, uma oscilação é essa variação no tempo de uma medida fisiológica. E por que circadiana? Fica próximo de ano de 24 horas. Então, toda oscilação circadiana, ela é uma variação no tempo, né, cujo período de repetição é próximo de 24 horas. Próximo de 24 horas, você fica nessa faixa aqui, né? Então, como começam essas oscilações quando a gente pensa nos seres vivos? As oscilações circadianas, elas começam desde o nível genético até comportamental. E se a gente for extrapolar, até populacional, né? Até comportamento da população, até comportamento epidemiológico, se a gente, né? Ou dados epidemiológicos. Então, ela começa desde o nível molecular, genético, até populacional. No genético, você tem aqueles genes chamados relógios, né, que são os genes osciladores. Esses genes geram aumento nesse RNA mensageiro, né? Então esses genes eles têm uma expressão também circadiana. E aí, ao aumentar o RNA mensageiro, esse aumento faz um feedback negativo. Então o aumento do RNA mensageiro gera uma resposta para reduzir essa produção. Então vamos ver aqui, começou baixo, aumentou, porque o gene relógio fez expressar, né? E com essa expressão chega um pico até que ele começa a reduzir a expressão porque houve um aumento. E aí, associado a esse aumento do RNA mensageiro, tem a proteína, né? E aí você vê que a proteína ela tem uma defasagem do RNA mensageiro. E o aumento da proteína faz com que haja uma redução da produção dessa proteína. E o aumento da proteína faz com que haja uma redução na expressão daquele gene oscilador. Então veja que aqui é um feedback, um loop, né? E um feedback com retroalimentação negativa. Ou seja, há um aumento, aquele aumento faz com que haja uma redução nesse aumento e até que há um decaimento daquela variável. Com isso a gente tem o quê? Uma oscilação. Então quando chega no pico, você tem uma redução da produção, que aí faz com que aquele pico comece a decair. E isso é feito de forma autônoma e recorrente. Por isso, a gente diz que as oscilações circadianas elas são recorrentes, autônomas, porque elas não dependem do claro-escuro externo, elas não dependem de nada externo ao próprio sistema. E aí, essas oscilações moleculares, elas compõem a base do sistema de temporização circadiano, né? É o sistema interno de temporização. Começa no nível genético. E aí, essa repetição é próxima de 24 horas. Então, se eu pegar uma célula, um fibroblasto, e ver a expressão dos genes osciladores naquele fibroblasto, se ele estiver fora do corpo, ele vai expressar o ritmo endógeno daquele indivíduo. Então, hoje em dia, tem muitos trabalhos que, para analisar o período endógeno de determinado grupo, né? Então, eu quero comparar controle com bipolar. Então, como é muito difícil a gente colocar a pessoa em condição constante,
a gente agora pega uma célula e vê a expressão do gene daquela pessoa, do gene relógio, ou gene oscilador. Por quê? Porque começa no molecular, mas chega no comportamental. Então, já que a gente sabe que eu colocar o indivíduo em condição constante e analisar o período endógeno dele em livre curso, ou pegar a expressão dos genes osciladores, o tal, né, o período em livre curso deles é bem parecido. Então vamos lá, algum trabalho que mostrou a expressão de um canal de potássio, né, em dois subgrupos de animais. Um que tinha uma variação no gene, num desses genes chamados osciladores, e o outro, o animal controle, né? E aí veja que, em escuro constante, olha a expressão do gene do canal de potássio. Ela mostra uma variação circadiana, né? Já aqui em claro escuro, né, esse roxo, também uma circadiana. Aqui, o que tem uma variação no gene relógio, ou no gene oscilador, veja que a expressão é um pouco diferente. Ela acontece mais cedo, né? Então, começou no genético, passou para o canal de potássio, essa variação circadiana, né? E isso gera uma mudança na fisiologia dos neurônios supraquiasmáticos, né? Então, a oscilação circadiana, ela começa no genético, vai para o neurofisiológico, né? E se a gente pensar que esse é um neurônio, vamos pensar que esse é um neurônio que tem dois tipos de resposta. Durante o dia, alta taxa de disparo neuronal. Por quê? Porque há uma variação na expressão do canal de potássio, né? E o canal de potássio está ligado ao disparo neuronal. Então, o disparo neuronal durante o dia é diferente do disparo neuronal durante a noite. E aí, se eu pego um neurônio e coloco uma população de neurônios, que é o que acontece nos núcleos supraquiasmáticos, você tem milhares de neurônios que estão gerando essa resposta circadiana. Ela está mudando a fisiologia do neurônio. Durante o dia, muito disparo, durante a noite, redução desse disparo. O que a gente vê aqui, no registro de multiunitário, a gente vê a expressão do disparo neuronal, né, aquele número de spike ao longo do tempo. E aí a gente vê que, no caso esse é um rato, aliás, o camundongo, aqui é o registro em vivo, né, e aqui embaixo o comportamental e aqui em cima o registro eletrofisiológico. Ou seja, o registro eletrofisiológico, ele tem uma relação com o registro comportamental. Mas o comportamental relaciona com o eletrofisiológico, que tem uma variação no canal de potássio, que é controlado por quem? Por aqueles genes osciladores. Certo? Então, tudo isso é para mostrar que essas oscilações circadianas, elas, o que a gente já sabe, que a gente já estuda na crono, que ela não depende do meio externo, elas são geradas internamente, né? Então é para a gente ver de onde que ela começa até onde ela vai. E esses neurônios especializados em gerar esses ritmos circadianos, o chamado oscilador principal, sincronizado pelo claro escuro, ele está no supraquiasmático, nos núcleos supraquiasmáticos, que está aqui acima do quiasma óptico, no terceiro ventrículo, né? Então, assim, é o único oscilador? Não. Mas é o oscilador principal que tem sua atividade modulada pelo claro escuro. Não é o único, mas diversos trabalhos mostraram que, ao procurar esse oscilador único, viu que, fazendo a retirada do supraquiasmático, a gente perderia o ritmo circadiano. Então, aqui é um animal sem o supraquiasmático, aqui é com o supraquiasmático. Só fez aquela operação falsa, né? Veja que a expressão desse adrenal corticosterone,
ele tem uma variação circadiana. Aqui é o tempo, né? De 0 à meia-noite. Veja que ele tem um pico aqui próximo das 18. Agora, quando eu tiro o supraquiasmático, eu perco essa variação. Certo? A mesma coisa a mesma coisa acontece se eu tirar o supraquiasmático do rato, acontece no comportamento de beber água. Então, esse é um trabalho, um dos primeiros trabalhos com lesão do supraquiasmático. Aqui é o rato com o supraquiasmático e a atividade dele, a atividade locomotora e a atividade de beber água concentrada no escuro. Né? Quando eu tiro o supraquiasmático, veja que a atividade dele, tanto de tomar água quanto da atividade locomotora, fica espalhada ao longo do dia. Ele perde o ritmo, né? Ele perde a capacidade de gerar esse ritmo circadiano. O mesmo acontece para a temperatura central. Veja o controle e sem o supraquiasmático. Ele perde essa variação circadiana da temperatura central. Isso também acontece no batimento cardíaco e para a atividade locomotora.